março de 2016. Tite escala Corinthians com Maicon e Luciano entre os titulares, nos lugares dos suspensos Rodriguinho e André, para enfrentar o Cerro Porteño nesta quarta-feira pela Libertadores. Cuca comanda o último treino do Palmeiras antes de viagem e Robinho pede Verdão confiante em duelo com o Nacional do Uruguai. Grêmio tem pedreira pela frente. Tricolor enfrenta o São Lourenço fora de casa com as duas equipes precisando da vitória. São Paulo tem jogo de vida ou morte na Venezuela. O Gazeta Esportiva relembra os últimos confrontos do Tricolor com equipes do país. Hoje tem peixe no Paulistão. Em partida adiantada, Alvinegro enfrenta o 15 de Piracicaba e quer aproveitar boa fase para engatar a terceira vitória seguida. E ainda, Mineirinho avança para as quartas de final do Mundial de Surf. Após doping, ONU suspende Sharapova de cargo na entidade. Olá, olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva de hoje começa falando de Libertadores da América. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Grêmio, que hoje enfrenta o São Lourenço na Argentina. Do Palmeiras, que terá a estreia do técnico Cuca no comando da equipe. Do São Paulo, que tem compromisso importante amanhã na Venezuela. Em Belo Horizonte, o Galo pega o Colo-Colo também nessa quarta. Quem também entra em campo é o Corinthians, que recebe o Cerro Porteño na Arena em Itaquera. O repórter Fernando Gavini acompanha o último treino do Timão direto do CT Joaquim Grava e é para lá que a gente vai agora ao vivo conversar com ele. Boa noite, Gavini. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportivo. O treino do Corinthians acabou agora há pouquinho. O técnico Tite ainda está no campo e nós aqui na sala de entrevistas coletivas à espera da presença dele, que vai ser o entrevistado do dia aqui no CT Joaquim Grava. As novidades foram as definições dos substitutos do Rodriguinho e do André, que foram expulsos na partida lá do Paraguai contra o Cerro Porteño. No meio-campo, entra o jovem Maicon e no ataque será escalado o Luciano. Havia também uma dúvida com relação à defesa. Para muita gente, o Balbuena vem jogando bem e poderia ganhar uma oportunidade na equipe, deixando o Iago na reserva. Mas o Tite não viu assim, mantém o Iago no time titular e o Balbuena vai ficar na reserva. Agora foi um dia aqui no CT Joaquim Grava que não é tão comum, não foi tão comum, porque o Tite acabou deixando os titulares uma boa parte do treino participando do rachão, porque o rachão não é uma coisa que o Tite é muito adepto, não. Pelo menos esse novo Tite renovado, que depois do tempo que ele ficou parado lá na Europa, nas vésperas dos jogos, ele sempre fez alguma atividade. Mas dessa vez ele soltou os jogadores titulares junto com os reservas misturados, fizeram um rachão e só depois do rachão ele trouxe os jogadores para fazer aquela atividade, aquele treino fantasma que ele faz de posicionamento sem adversário, apenas com os 11 jogadores que vão para o campo. Por isso a gente sabe aí dessas novidades na equipe titular do Corinthians para enfrentar o Cerro Porteño. E um negócio também a ser destacado foi a preocupação durante a atividade de hoje do Tite com as bolas aéreas, que é a principal arma da equipe do Cerro Porteño. Durante o treino, que só foi feito com os titulares, ele colocou o Matheus Bach, que é o filho dele, muito alto como centroavante, e muitas bolas foram cruzadas à área, com os jogadores do Corinthians se posicionando para se defender exatamente desse tipo de lance. Portanto, mostrou uma preocupação com o jogo aéreo e vai tentar anular isso com relação à equipe do Cerro Porteño. Amanhã, o jogo acontece na Arena de Itaquera. Estamos aqui ao vivo do CT do Corinthians. Daqui a pouquinho a gente traz a palavra do técnico Tite ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Anitta. Obrigada, Gavini. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Boa noite, meninos. Boa noite, Anitta, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, o Corinthians, pelo que apresentou no Paraguai e apresentou também nesse final de semana contra o Botafogo, gera um certo otimismo no torcedor. Dá para se imaginar o Corinthians vencendo, e vencendo até bem, o Cerro Porteño jogando na Arena em Itaquera. E o Corinthians precisa dessa vitória justamente para retomar a liderança e encaminhar a classificação para a próxima fase, para a fase eliminatória. Tem força para isso. Eu, sinceramente, estou surpreso com a manutenção do Iago, mas até compreendo, o Tite tem essa questão do mérito. O Iago começou o campeonato, não foi tão mal assim, mas eu acho que a questão do Balbuena assumir a condição titular é meramente de tempo, uma questão de tempo. Logo, logo o Balbuena vai ser titular, por quê? Porque funciona bem no jogo aéreo, é um jogador
mais experimentado que o próprio Iago. Iago tem um futuro brilhante pela frente, mas talvez o momento do Balbuena realmente seja melhor. E como o Tite costuma avaliar o momento, acho que não vai tardar não para ele fazer essa alteração. Repito, o Iago é bom jogador, começou bem a temporada, mas o Balbuena, quando entrou, foi melhor ainda, o que me faz crer na titularidade do jogador paraguaio. Certo, Chico? Certo, Celso. Bola, o seu pensamento é correto. Agora, você sabe, o Tite tem esse negócio de fechar com o grupo, né? E ele deve ter conversado com o Iago que vem falhando aí nos últimos jogos do Corinthians. Eu não tenho gostado das posturas do Iago, quando ele tem jogado, principalmente contra o Santos, ele foi mal, levou um drible do Ricardo Oliveira infantil, né? É o Ricardo Oliveira, que tem o dobro da idade dele quase, né? Jamais deveria ter levado aquele drible. Pegou ele no contrapé, se bem que o Ricardo Oliveira é um cara meio acima da média, né? Apesar da idade. Mas, de qualquer jeito, não pode tomar um drible daquele, né? No mano a mano, ele fica vulnerável, né? Então, você vê que o Beltrán também, que marcou 2 gols, o Beltrán, que é o centroavante do Cerro Porteño, não sei se ele vai jogar amanhã, daqui a pouco a gente fala do Cerro, mas ele fez 2 gols, o Corinthians deve ter ganhado a posição, né? Deve ter ficado com a camisa, um de cabeça em cima do Felipe e outro em cima do Felipe. E onde estava o Iago, né? Quer dizer, quando o Felipe sai, o Iago tem que ficar. E quando o Iago sai, o Felipe tem que ficar. Agora, deixar sempre o zagueiro no mano a mano com o adversário é perigoso, né? O Corinthians perdeu o jogo do Santos por causa disso, e perdeu em cima do Iago e perdeu para o Cerro Porteño também por causa disso. O Cerro Porteño tinha desculpa, que tinha 2 caras expulsos. Aí sim, faltou, o Felipe foi obrigado a dar o combate, sem ninguém atrás dele para cobrir. Se tivesse os 2 jogadores normais em campo, era difícil sair 3 gols do Cerro Porteño. Por isso que eu acho que o jogo de amanhã é um jogo de poucos gols, não vai ser um jogo de muitos gols, não. Pode ser, o Corinthians, acho que vai ser o líder do grupo, vai ter que ganhar amanhã, não pode se dar o luxo de empatar, né? Porque esse grupo tem o Santa Fé correndo por fora, né? Sim. Santa Fé está com uma boa pontuação, né? E bobear, o Corinthians está com 6 pontos só e precisa chegar pelo menos a 9. É porque vai jogar com o Santa Fé na Colômbia. Vai jogar com o Santa Fé na Colômbia. Mas encara o Cerro Porteño aqui e encara o Cobrissal aqui. Então, vamos dizer que seria a obrigação de somar 6 pontos. Isso. Se somar 6 pontos... 6 com 6, 12. 6 com 6, 12, então já está praticamente classificado. Então tem que aproveitar essa oportunidade. São poucos os clubes que vão ter essa chance. O São Paulo, por exemplo, quebrou a cara, porque perdeu para o Strongers. Os Strongers. Os Fortões. Os Fortões, né? Eu ia falar os Fortões da Bolívia, mas esqueci que era o The Strong. Os Fortões da Bolívia ganharam de 1-0 aqui, então complicou a vida do São Paulo, então não pode perder em casa. O Palmeiras perdeu em casa para o Nacional, também se complicou. Então, isso é de lei. Então, acho que na Arena amanhã a gente tem que prevalecer o fato de jogar em casa e fazer a pontuação que todo mundo está esperando, que é a vitória. Pode ganhar de 0-0, o gol pode ser de nariz, pode ser de joelho, pode ser de canela, pode ser com qualquer parte do corpo, desde que não seja com a mão, né? Porque sim, eu não quero ganhar roubado, né? O resto vale tudo, né? Pode ser de costa, né? Pode ser de bumbum, não tem problema. Mas tem que sair pelo menos 1-0. Aí o Corinthians fica numa boa, esperando o Santa Fé, já indo para Santa Fé, praticamente garantido. Tem que ganhar os 2 jogos em casa. E você aí de casa? Participe do programa com a gente, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A pergunta de hoje é sobre o duelo entre Corinthians e Cerro Porteño amanhã na Arena do Corinthians. Qual será o resultado do jogo? Vence o Corinthians, dá empate ou dá Cerro Porteño? Acesse o site, vote, o resultado sai no fim do programa de hoje. Corinthians. Sem medo de errar. Você sabe que eu sou um cara que... Lógico. Não é o que você gostaria, o Corinthians pode jogar com o Sub-17. E eu vou sempre apostar no Corinthians, não tem como, né? Perguntar para o cachorro se ele gosta de osso. Evidente que o cachorro vai fazer au-au, né? Au-au? Que nem a sua cachorra lá, a Mainara. Manauara. A Manauara, Manauara. É que é um nome simples, né? Vamos voltar agora direto para o CT Joaquim Grava, onde o repórter Fernando Gavini acompanha o último treino do Corinthians antes de enfrentar o Cerro Porteño. O Tite está falando lá ao vivo. Vamos ver.
jogar o futebol à média falando do jogo de amanhã. Está apresentando. Tecnicamente, todos os atletas produzirem bem. Taticamente, eu estou muito tranquilo porque ele já tem dominando as posições, funções. Fisicamente, nós não fizemos um trabalho tático também de enfrentamento, porque hoje, fisicamente, não há. Nós tínhamos que trazer uma intensidade menor. No aspecto maturidade, nível de concentração, ficar atento a jogar futebol, não se envolver com outras situações que elas são de critério de arbitragem, que elas são do adversário truncar ou não o jogo, retardar ou não reposição, de reclamações que possam acontecer da própria torcida nossa em função de um erro da arbitragem, nós ficarmos focados em jogar futebol. Essa é a contribuição que o aprendizado do último jogo nos trouxe também. Tite, boa noite. Ainda sobre esse mesmo assunto, sei que você já deu declarações de que se preocupa com esse tipo de confronto ser apenas no caráter esportivo mesmo. Certo, foi a última mas para o torcedor tem aquela história de revanche, faz muito pouco tempo que perdeu, do jeito que perdeu, jogando bem o primeiro tempo. Isso vai ser possível tirar do jogador esse caráter de querer dar o troco, essa ideia de querer dar o troco no time que ele perdeu na semana passada? Tu deste na pergunta a resposta. Tu falou, os atletas e nós jogarmos futebol e aprendermos com aquilo que a gente fez de errado e aquilo que a gente fez de certo. Nós tivemos um grande número de finalizações, de oportunidades. Corrigir, por exemplo, no último jogo, a gente corrigiu a precisão, que era um trabalho. E tu, na pergunta, tu deste a resposta, o torcedor, eu não quero retirar do torcedor essa vontade dele de poder dar o troco. É natural do torcedor, não pode ser vingança nossa. Nós temos que jogar futebol. As situações são dentro do campo. E peguei até o exemplo de outros jogos que nós fizemos. Eu podia colocar aqui uma série de outros jogos que nós perdemos fora e que viemos jogar futebol. Não pode ser de outra forma. O torcedor tem um sentimento. Nós, outro, e jogar futebol dentro do campo, ser melhor. E sobre a competitividade que você fala entre cada posição dentro de campo, quanto que você está com dor de cabeça, ou preocupado, ou pensando a respeito dali do parceiro do Felipe na zaga do Corinthians, Balbuena ou Iago? Balbuena foi muito bem no sábado. Tanto quanto o Edilson com o Fagner, tanto quanto o Wendel com a Arana, tanto quanto o Maicon jogando bem. Cara, o que eu tenho, e eu não estaria elogiando publicamente se eu quisesse ficar justificando escalação. Há sim um desempenho, há sim uma sequência, há sim uma contribuição, e eu vou medindo dentro do campo o seu nível de atuação. Eu quero dizer que Felipe e Iago estão bem e está botando pressão o Balbuena. É assim que se eleva o nível técnico da equipe. Tite, naquela tua conversa agora com o presidente Roberto de Andrade, foi tratado assunto arbitragem, por acaso? Eu brinquei com ele assim, que disse que era para ele me dar um papelzinho, mas para ele escrever direito a escalação. Ele disse que ia dar a escalação do time. Mas eu digo, presidente, infelizmente eu já escalei agora, não dá. Nós conversamos fazia algum tempo, é importante a presença do comando maior, de jogo importante, nós estamos olhando para o lado e às vezes o comando está ali, me fortalece enquanto técnico, me deixa mais tranquilo. Tenho certeza que dá aos atletas também essa dimensão, essa tranquilidade do estar próximo. Eu digo assim que mais do que qualquer fala, a presença ela fala por si só. Os assuntos eles foram os mais variados, inclusive da arbitragem. Nós ficarmos focados em jogar futebol, que é o que a gente mais sabe fazer também. Você é um treinador que tem um nome o suficiente grande e respeitado aqui no Corinthians para não ser questionado nas suas decisões técnicas, até por isso a minha pergunta da conversa com o presidente. E o presidente te dá respaldo, você se sente respaldado para poupar quando quiser, apesar de você não gostar do termo, para mudar o time quando quiser, para priorizar uma competição quando quiser. Você se sente respaldado neste ponto para fazer as suas escolhas de jogadores? Por exemplo, o Balbuena, que está todo mundo questionando, você mantém o Iago por causa da sua forma de trabalhar. Você se sente aqui no Corinthians totalmente respaldado nesse sentido, Tite? Deixa eu primeiro colocar o termo. Quando vocês colocam o termo poupar, ele traz a conotação de que privilegia um ou outro. E eu absolutamente, respeitosamente não concordo.
porque eu não poupo. O atleta tem que ir lá dentro do campo. Eu prefiro responder perguntas de vocês. Ó, Balbuena está bem, Iago está bem, Felipe está bem, como é que tu escala? Prefiro essa e não privilegio. Palavra de honra, para o torcedor que não privilegio. Não gosto mais de um, gosto menos de outro, não gosto. Tá? Acho que é o lado de boleiro que me traz. Segundo, as decisões que eu tomo, elas não são decisões do técnico. Aí está o detalhe. Ela existe, os executivos de futebol, que eles participam de todas, eu digo de todas, as reuniões e as observações técnico-táticas e as minhas decisões. Então, eles comungam ou participam ou discordam, mas a partir do momento que sai da sala fechada, pô, é esse o caminho. Então, todos eles sabem. Antes mesmo do presidente vir para cá, ele já sabe, pelo Edu, pelo Eduardo e pelo Alessandro, qual é que é a ideia do técnico, qual é que é o trabalho. Ô Tite, aqui ó, eu vi que você, nesse treino da parte final, treinou bastante a bola parada, cruzamento na bola aérea, inclusive com o Matheus, teu filho, ali de centroavante. É a tua maior preocupação com relação ao time do Cerro Porteño? Não, é a qualidade técnica individual, são os dois jogadores, os pivôs de bola aérea, mas é a jogada pelos lados, as ultrapassagens dos laterais, as duas linhas que se montam, né? Tem a bola parada, né? Estatisticamente, vamos colocar, é um gol a cada 4 gols que acontecem. Não é um grande, pessoal, mas é um a cada 4. Esse é o percentual exato dos Cifute tem me passado. Então, tu trabalhar também a bola parada defensiva, porque nós tomamos um gol apenas de bola parada defensiva. Isso é considerável, eu falei para eles, e coloca lá. Então, esses treinamentos que se faz com a equipe, que inclusive com a equipe que não inicia, ele é fundamental para essa coordenação de movimentos. Muito bem, está aí a palavra do técnico Tite, que por muito tempo treinou essa jogada de bola aérea, cruzamentos para a área. Entre o Luciano e o Danilo, uma vez você me disse que gostava das características do Danilo jogando ali de centroavante. Eu até perguntei, um falso 9? Você, não é falso 9, ele tem outras funções. E aí o Luciano ele é mais centroavante, tem característica mais de 9 do que o Danilo. Eu queria que você explicasse as diferenças e a opção pelo Luciano. O Danilo, ultimamente, ele foi utilizado como armador central e armador lateral, pelo lado direito e pelo lado esquerdo, que é a função originária dele. O Luciano voltando e sendo um jogador, para mim ele é 9. Eu já falei para ele, mais do que lado ele é 9. A capacidade de finalização que o Luciano tem é impressionante. Apesar de estar retornando de um processo todo, mas já está num processo de evolução. Diferente de quando tu retorna de uma cirurgia, tu está num... Então ele está num processo de retomada ascendente. O que ele faz de diferente? Está aí a coletiva então do técnico Tite, né? Antes desse jogo de amanhã. A matéria completa a gente confere amanhã, do Gavini, aqui no Gazeta Esportiva. Vi que você concordou bastante com a questão, Chico, que ele falou do termo, né, de poupar, que que ele não gosta, né, de usar esse termo. Por quê? Porque no Corinthians, na verdade, ele usa, é um único time. Eu vou fazer uma comparação. O Marcelo Oliveira tinha 3 jogadores para cada posição. O Tite não trabalha assim com elenco grande, ele trabalha com elenco reduzido. Então ele tem no máximo 27 jogadores. E desses 27, 7 são da equipe de baixo. Então, na verdade, ele trabalha com uma média de 20 jogadores. E ele roda esses 20 jogadores entre o campeonato paulista, né, e entre o campeonato que o Corinthians está disputando agora, que é a Libertadores. No segundo turno, ele faz a mesma coisa, só que ele roda entre o Brasileiro e a Copa do Brasil, né? O Corinthians, sendo campeão, não vai disputar a Copa do Brasil mesmo assim. E assim, mantém todo mundo em atividade. Ele mantém todo mundo em atividade. Então, é isso que o Osório tentou fazer no São Paulo, o Tite faz com a maior facilidade no Corinthians. Então, ele tem, na verdade, 20 jogadores para escalar 11. Então, fica, mais ou menos, os jogadores já sabem disso. Então, todos eles se preparam, porque eles sabem que com o Tite eles vão jogar. Que a qualquer momento eles vão ser acionados. Agora, que nem esse Michael, esse menino. Tem 18 anos, mas está se destacando tanto, já se destacou na Copa São Paulo, do ano passado e desse ano, quando a gente não foi campeão, por um mero acaso, aqui entre nós, o
o Flamengo acabou ganhando por muita sorte. Essa que é a verdade. O Corinthians caiu, teve uma queda no último jogo, foi para os pênaltis e quebrou a cara. Mas esse tal de Malcom é bom jogador. É bom. E ele substitui melhor o Elias que qualquer outro jogador da posição. Então, o que faz? Mas não contratou o Williams? Contratou. Mas só que o Williams ainda não está no mesmo estágio técnico que o Malcom. O Williams é mais para o lugar do Ralf do que para o Elias. Seria mais ou menos isso. Mas se bem que quando o Williams desce do meio campo para frente, ele é habilidoso, ele chuta gol, claro. ele sabe também armar o time, lança, passa a bola bem. Lembra você que o gol do Luca contra saiu num cruzamento dele. O Cobreloa saiu de um passe dele. Ele deu um passe para o Luca foi para a linha de fundo e cruzou, bateu no back do Cobreloa e entrou. Então, quer dizer, ele não é um jogador ruim do meio campo para frente, mas do meio campo para trás, não dá para comparar com o Ralf. O Ralf, até agora, no futebol brasileiro, não tem um jogador do nível do Ralf do meio campo atrás. Agora, Chico, é muito bacana ver a entrevista coletiva do Tite. Muito inteligente, né? Pela inteligência, pela maturidade, pela confiança, sabe? Normalmente as coletivas, mais do mesmo, entendeu? E aí você vê a serenidade do Tite para explicar, no momento bom, no momento ruim também. Você vê 2 jogos que ele perdeu, mas não tem essa pressão, ou seja, o cara chega e já impõe respeito pelas conquistas e também pela postura. Não é aquela coisa marrenta, é aquela coisa assim, sabe, descontraída, às vezes professoral, porque às vezes faz sentido realmente, às vezes tem uma... Por exemplo, aqui o questionamento sobre intervenção da diretoria ou não no trabalho do treinador, isso é ingerência. Eu parto do pressuposto que cada um faz o seu. A direção contrata um profissional em quem ela confia e deixa ele trabalhar. Se é para a diretoria escalar, para o presidente escalar, não contrata o técnico. Vai lá, o presidente vai para o campo e vai mandar. Lógico, mas né? E um técnico... Quem fez a pergunta foi infeliz, porque sabe que o Roberto Andrade não trabalha assim. Claro. E o Tite tem todo esse respaldo. Não é porque ele sabe, ganhou o que ganhou. A postura profissional dele, mesmo que não tivesse ganhado nada no Corinthians, seria assim. Portanto, estou muito confiante no Corinthians e me agrada também a escalação do Luciano. Luciano, no ano passado, entrou tão bem no time, saiu porque se machucou e agora tem nova oportunidade e acho que vai se firmar. Agora, só discordo, só para encerrar com o assunto Corinthians, João. O João está pedindo para a gente acelerar, eu vou acelerar, mas só para encerrar, João, eu não gosto do Luciano como camisa 9. Eu acho que ele rende muito mais para o time rodando, sabe, fazendo aquele giro, como faziam o Sheik, o Alex, né? E na época o Guerreiro. O Guerreiro fazia esse giro também. Ele não era o homem da área fixo, ele jogou fixo mais com o Mano Menezes. Com o Tite ele jogava mais solto pela esquerda. Eu acho que o Luciano rende assim, mais solto. Mas enfim, o Tite até agora não tem por que não achar que ele sabe o que ele faz, né? Ao contrário do que Jesus Cristo falou, Pai, perdoai-os que eles não sabem o que fazem. O Tite, ao contrário, Pai, fique tranquilo porque ele sabe o que ele faz. Além da suspensão provisória e de ter perdido o apoio de alguns dos principais patrocinadores, a tenista russa Maria Sharapova foi punida por mais uma vez pelo caso de doping do Australian Open. Agora, a ex-número 1 do mundo foi suspensa do posto de embaixadora da boa vontade da ONU, cargo simbólico que ela ocupava há 9 anos. A suspensão foi divulgada hoje através de um comunicado da Organização das Nações Unidas e vale até o esclarecimento do caso de doping. No texto, eles agradecem pelos serviços prestados por Sharapova desde 2007, especialmente no trabalho de recuperação às vítimas do acidente nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Mas coitada dessa moça, hein? Caiu numa desgraça, né, por causa de um remédio que ela precisava tomar, né? E que foi incluído esse ano na lista de remédios que dopam. Quer dizer, deu tudo errado de repente para a vida dessa menina. E ela, aqui entre nós, parece boa pessoa, não tem má intenção, não tomava o remédio sem interesse de aumentar a performance, né? Embora o remédio oxigene mais o sangue e ela ganhe mais resistência com isso, né? E outra coisa, é uma graça de pessoa, uma graça de menina, trabalhou tanto em prol da humanidade, né? Eu acho que loira desse tamanho, olho verde, tem que ser perdoada sempre. Eu já perdoo a Anitta, ela não é tão alta. Imagina a Sharapova. Mas eu não tomei nada de errado. Não, Mundial de sangue. E outra coisa também, claro,
Pode até ser realmente que ela não tenha se tocado, mas uma profissional como ela, sabe, com tanta experiência, tem que ter uma equipe atenta. Tem que estar bem assessorada. Porque aí fica sempre a dúvida até que ponto foi erro mesmo ou foi má fé. Sim. E aí quem vincula a imagem, a atleta, no caso, flagrada num doping, não é bacana. Ela vai ter tempo depois para recuperar o tempo perdido. Agora a gente vai de Mundial de Surf. Nesta madrugada foram conhecidos os últimos surfistas a garantirem vaga nas quartas de final da etapa da Gold Coast. Entre os brasileiros, Adriano de Souza, o mineirinho, Caio e Belli competiram na repescagem e em busca da cobiçada vaga aí para a próxima fase. O mineirinho mostrou consistência e a mesma frieza que lhe deu o título mundial ano passado e superou o norte-americano Conor Coffin. Já o estreante Caio e Belli não teve a mesma sorte e foi derrotado pelo australiano Joel Parkinson, que vai ser o próximo adversário de Filipinho Toledo nas quartas de final. Se as condições estiverem favoráveis, a competição pode ser finalizada ainda hoje à noite. E aí, você está gostando do programa? Tem alguma sugestão? Você pode falar com a gente através do nosso Twitter. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. E se você quiser rever alguns dos nossos programas, é só procurar o Gazeta Esportiva lá no site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Beijos, abraços, apertos de mão. Quero mandar um grande abraço para o Marquinhos, que trabalha aqui com a gente. Sim. O sambista Marquinhos, né? Que um dia vai ser tão famoso quanto o Martinho da Vila, sem dúvida nenhuma. Tá, um beijo. Hoje tem bola rolando pelo Campeonato Paulista. Daqui a pouquinho, às 7h30, o 15 de Piracicaba recebe o Santos no Barão de Serra Negra. E o Peixe quer aproveitar a boa fase para engatar a terceira vitória seguida no estadual. A reportagem é do Fernando Gavini. Depois de vencer o Água Santa, o Santos teve o domingo de folga. Mas na segunda-feira, pelo menos para os titulares, o dia foi de descanso. Ficaram do lado de fora, vendo os reservas ralarem no campo reduzido. É que nesta terça-feira, o Santos joga contra o 15 de Piracicaba pelo Campeonato Paulista. A nossa recuperação é pouca, então é bom que tenha os profissionais por fora que estão auxiliando bastante isso. Então, tudo isso é fundamental para que nós cheguemos no jogo contra o 15 de Piracicaba bem. O único jogador que vai para o jogo e treinou normalmente foi Lucas Lima, que cumpriu suspensão automática contra o Água Santa e volta ao time contra o 15 de Piracicaba. Um jogador inteligentíssimo, que ajuda muito a nossa equipe, então ele é fundamental na nossa equipe, a volta dele é muito boa para nós. O jogo contra o 15 de Piracicaba estava marcado para o dia 24 de março. Mas foi antecipado a pedido do Santos, que não teria na semana que vem Lucas Lima e Ricardo Oliveira convocados para a seleção brasileira, além de Gabriel, Zeca e Thiago Maia chamados para a Olímpica. A gente sabe da importância que cada um tem, né? Cada um desses jogadores tem pra gente. Então, sem dúvida nenhuma, a gente ganha com isso. Né? A gente vai com força máxima. E que bom que eles estão aí para ser aproveitados. Não foi o único jogo que mudou de data para não prejudicar o Santos por causa dos compromissos da seleção brasileira. A partida contra a Ferroviária, marcada inicialmente para o dia 30, passou para o dia seguinte para que o Peixe possa estar completo. Assim, o único jogo em que o time estará desfalcado dos 5 titulares será o clássico contra o São Paulo. Com o prejuízo reduzido, o Santos parece embalar no Paulistão. Depois da vitória contra o Corinthians, o Peixe jogou bem contra o Água Santa, apesar do resultado apertado. E espera continuar a boa fase hoje contra o 15. A nossa equipe está crescendo jogo a jogo. E esses últimos jogos diz isso. Então, é continuar crescendo, continuar evoluindo o que precisa melhorar. Que eu tenho certeza que vamos, esse ano, fazer um grande ano e sempre almejando cada vez mais. A gente volta agora a falar da Copa Libertadores da América. O meio de semana será de rodada completa na competição. Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, o Independiente del Valle recebe o Melgar, no Equador. No mesmo horário, na Colômbia, o Santa Fé recebe o Cobresal. Um pouco mais tarde, às 9h45, tem Peñarol e Atlético Nacional no estádio Centenário, em Montevidéu. E no Nuevo Gasômetro, na Argentina, tem São Lourenço e Grêmio. Amanhã, às 7h30, o The Strongest recebe o River Plate, da Argentina, e o Trujilhanos, da Venezuela, encara o São Paulo.
Às 9h45 é a vez do Atlético Mineiro e do Colo-Colo no Independência. E de Corinthians e Cerro Porteño na Arena do Timão. E na quinta-feira, 5 jogos completam a rodada. Às 7h30, pelo grupo do Palmeiras, tem River Plate do Uruguai e o Rosário Central. No Paraguai, o Olímpia recebe o Emelec. Às 9h45 é a vez de Nacional e Palmeiras em Montevidéu e Deportivo Cali e Racing da Argentina na Colômbia. E fechando a rodada do meio de semana, o Pumas do México recebe o Deportivo Táchira da Venezuela. Um dos brasileiros com a tarefa mais difícil nesse meio de semana é o Grêmio, que daqui a pouquinho visita o São Lourenço no Nuevo Gasômetro. E se engana quem pensa que o tricolor gaúcho foi à Argentina pensando no empate. Pelo grupo da morte, o Lanterna São Lourenço tem apenas 2 pontos e precisa da vitória sobre o Grêmio esta noite para seguir vivo no torneio. Por outro lado, os brasileiros já somam 4 e estão apenas 3 do líder da chave, o Toluca do México. Uma vitória do tricolor gaúcho deixa a classificação encaminhada e praticamente anula a chance dos argentinos de classificação. Por isso, o discurso gremista é de jogar pelos 3 pontos. O Grêmio vem para cá para poder vencer, né? Mas a gente sabe que a nossa chave é uma chave muito equilibrada. Os jogos têm falado isso, os outros jogos. Vamos ver o que vai acontecer, né? Só que a parada do Grêmio não será tão fácil. Além de atuar em um estádio lotado pela pressão da torcida adversária, o time de Roger Machado terá ainda que lutar contra um rival abençoado. Você acha que seria justo eles pedirem ajuda para o Papa nesse momento? É complicado, né? Tomara que não, né? Não, mas é uma equipe que é muito qualificada, mostrou isso lá em Porto Alegre e a gente vai ter bastante trabalho e tomara que o Papa não possa ajudar ele dessa vez, né? Fico imaginando como o Papa poderia ajudar o São Lourenço. Jogando bola que não é, né? Só se der uma bênção especial, né? Mas o Papa é um cara, não é à toa que chama Francisco, né? Não querendo defender o nome do meu pai. O nome do seu pai, o meu nome também, né? O santo e nome em vão, mas é um cara que está ao lado dos pobres, dos oprimidos. Ele tem outras preocupações. O discurso dele é um discurso humanista. O Gamberini, por exemplo, adora ver os discursos do Papa Francisco. O Gamberini está confirmando ali, daqui a um pouco ele vem para apresentar o jornal da Gazeta, né? E ele adora. Por quê? Porque o cara é coerente. Agora, eu duvido que ele vá dar uma bênção especial para o São Lourenço ganhar do Grêmio. Isso ele não vai fazer. Ele tem coisa mais séria para pensar, certo? Isso é coisa... Bom, não sei, vai saber, né? O cara também já foi na arquibancada, gosta de um joguinho de futebol, diz que quando ele tira a batina, ele bate uma bolinha, né? Dizem que sabe equilibrar bem a bola. Mas, de qualquer forma, meu querido Xará, Santo Xará, não reze pelo São Lourenço. Ele está jantando agora. Depois de uma longa viagem que começou ontem de manhã, enfim, o São Paulo chegou na tarde de hoje a Valera, na Venezuela, onde amanhã enfrenta o Trujilhanos. Nesse momento, o tricolor faz o reconhecimento de gramado do estádio José Alberto Pérez, palco do jogo de amanhã. O duelo é decisivo para o tricolor na Libertadores, mas se depender do retrospecto contra venezuelanos na competição, a torcida do São Paulo pode ficar tranquila, esperançosa. O Chico deve vencer de novo. Se tudo correr como se imagina, deve vencer. A questão é que o São Paulo está numa fase tão ruim, mas numa fase tão ruim, porque quando a fase é ruim... Não, a fase... Eu tenho um amigo meu que é empresário. Eu ia falar uma bobagem, me controlei. Não, mas eu tenho um amigo meu que é um empresário, empresário bem no mercado, mas ele enfrentou uma crise daquelas que ele falou assim, a crise quando vem... Você tem que fazer que nem avestruz, enfiar a cara no buraco e esperar passar. Porque tem coisa que... E gastar o menos possível para tentar se recuperar. E hoje se recuperou. O São Paulo é mais ou menos isso. E só hoje no Gazeta Esportiva Net tinha uma declaração do Lugano que é fantástica. Se perdermos, já éramos. É pouco tempo para treinar, mas Cuca terá que arrumar a casa no Palmeiras, porque quinta-feira o Verdão tem confronto decisivo com o Nacional fora de casa pela Libertadores. Adriano Dolfi acompanhou os últimos trabalhos do Alviverde em São Paulo antes do embarque para o Uruguai.
Os 2 próximos jogos do Palmeiras na Copa Libertadores serão importantíssimos para definir o futuro do clube no torneio. Ambas as partidas ocorrem fora de casa, contra o Rosário Central e nesta quinta-feira contra o Nacional no Uruguai. Para o meia Robinho, o clube vai precisar obrigatoriamente de uma vitória para continuar sonhando com a classificação. Eu vejo assim, dos 6 pontos, no mínimo 3 pontos nós temos que ter. Que daí eu acho que se a gente conseguir 3, jogando em casa aqui, nós temos grandes chances de classificar. Que depois eu acho que brigam aqui, nós e o River, e brigam os 2 lá. Então, desses 2 jogos a gente tem que vencer um. Claro, seria muito importante, seria muito bom se nós conseguíssemos as 2 vitórias, ou uma vitória ou um empate. Mas eu acho que nessas 2 jogos aí nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de uma vitória. Isso aí não pode fugir disso, não. Eu queria que você falasse um pouco da expectativa agora do trabalho com o Cuca e o que dá para fazer em tão poucos dias que vocês podem corresponder já na quinta-feira. A expectativa é a melhor possível. É um trabalho novo, né? Vem com um olhar totalmente diferente e esperamos poder assimilar o mais rápido possível o que ele vai nos passar nesses 3 dias agora e tentar lá e essa vitória. A gente precisa vencer, então, o mais rápido possível a gente entender o que ele imagina para esse jogo aí para poder vencer. E na prática, como que a troca de um treinador pode ajudar um elenco? É tudo novo, né? Tudo do zero. Agora, quem não jogava, de repente tem a chance de jogar. Quem de repente era titular absoluto vai ficar no banco, vai ficar fora da lista. Então muda tudo, expectativa nova, todo mundo tentando dar o seu melhor, buscando o seu melhor. Isso eu acho que é importante. E como aconteceu ano passado, quando o Oswaldo saiu, o Marcelo chegou e nós emendamos aí 6, 7 vitórias seguidas. Então, eu acho que uma chegada de um treinador novo pode ser uma motivação maior aí. Aguardemos. O destaque de hoje no site gazetesportiva.com é a relação do recém-chegado técnico Cuca com o Palmeiras. A equipe do site revisitou as edições do jornal da Gazeta Esportiva de 92, ano em que o atual comandante jogou pelo Alviverde, e encontrou algumas histórias bem interessantes. Uma das primeiras contratações da vitoriosa era Parmalat. Cuca teve uma passagem intensa no Verdão, em que revelou ter sido torcedor do Palmeiras na infância e o sonho de jogar ao lado de Diego Maradona, já que o Verdão tentou contratar o craque argentino no início da parceria. Para saber mais detalhes dessas e de outras histórias do técnico Cuca, quando foi jogador do Palmeiras, acesse lá o site gazetesportiva.com. Bom, resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Qual será o resultado do Corinthians e de Cerro Porteño? 70% Corinthians. Quanto? A lógica. 70% Corinthians. 70% Corinthians. Está pouco ainda. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã retornamos às 6 horas da tarde, mas o Celso ainda continua trabalhando hoje. Sim, estaremos no Jornal da Gazeta daqui a pouquinho. Até já. Não gostei desse se eu puder. Nobody will know how I feel. Nobody can give the answers. Nobody will know how I feel.